E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Ronaldo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Medo Narrado. Hoje eu vou trazer para vocês aqui 4 relatos. Então, sem muita enrolação, vamos aos relatos. O lobisomem da fazenda. Meu nome é Clara, tenho 25 anos e moro na cidade de Jundiaí, na região metropolitana de São Paulo. Desde que me conheço por gente, eu vejo coisas que não consigo explicar. Coisas que a maioria das pessoas diriam ser impossível. Uma das minhas experiências mais marcantes aconteceu quando eu tinha apenas 6 anos. Nasci e passei a minha primeira infância na fazenda dos meus tios, localizado na zona rural de Sorocaba. Morei lá até completar 8 anos. Depois nós mudamos para a cidade. Certa noite eu estava visitando a propriedade onde o meu tio Marcos mora até hoje. Era uma noite de lua cheia tão brilhante que quase parecia dia. Estávamos eu, meu irmão e meus pais. Os adultos conversavam na cozinha com o meu tio, enquanto eu e meu irmão brincávamos na entrada da casa. De repente, ouvimos os cachorros começarem a latir intensamente, lá nos fundos da propriedade, perto do curral dos porcos. Quando me virei para olhar, vi algo que mudaria minha vida para sempre. Um cão preto gigantesco se aproximava lentamente, vindo diretamente na minha direção. Meu irmão apavorado, ele saiu correndo para dentro da casa. Mas eu fiquei completamente paralisada na porta, incapaz de me mover. O terror me congelou no lugar. Fiquei ali observando aquela criatura se aproximar devagar, com passos calculados. Era um cachorro enorme, maior do que qualquer cão que eu já tinha visto. Tinha pelos pretos como a noite, olhos amarelos brilhantes que pareciam queimar, e uma respiração pesada e ao mesmo tempo bem firme. Embora ainda estivesse longe, ele parou de repente. A claridade da lua permitia que eu visse cada detalhe daquela visão aterrorizante. Ele me encarou com aqueles olhos penetrantes, sua respiração forte. Estávamos a aproximadamente 15 metros de distância. Foi então que aconteceu algo que me deixou absolutamente apavorada. A criatura se ergueu e ficou em pé como um ser humano. Continuou olhando fixamente para mim. Naquele momento, os cachorros da fazenda vieram todos correndo em direção ao curral, latindo alto, e foram direto para cima daquele bicho. Ele olhou para trás e, ao ver os cães se aproximando, voltou a cair de 4 patas e correu em direção à mata. A criatura tinha uma altura impressionante, devia medir cerca de 2 metros quando estava erguida, e sumiu na escuridão da floresta próxima. Depois daquela noite, comecei a ter pesadelos quase diários sobre o que eu tinha visto. Os sonhos eram tão intensos que acabei contando tudo para meus pais. Eles disseram que eu estava tendo pesadelos porque não faziam as minhas orações antes de dormir e me proibiram de falar sobre o assunto novamente. O tempo passou, fui crescendo e tentei deixar aquela lembrança de lado. Mas anos depois, algo aconteceu que provou que eu não tinha inventado nada. Um amigo da família, que trabalhava como radialista e morava nas redondezas, veio até nossa casa contar sobre um incidente que tinha sofrido. O acidente que tinha acontecido exatamente atrás da propriedade do meu tio Marcos, que se chama Fazenda São José. Na entrada da porteira principal, na beira da estrada, havia um jacarandá enorme, com mais de 30 anos. Ele contou que estava passando em frente à fazenda à noite, voltando para casa, quando uma criatura enorme, preta, pulou de repente em cima do capô do carro. A criatura ficou ali, olhando fixamente nos olhos dele. Era exatamente igual ao bicho que eu tinha visto quando criança. Ele perdeu completamente o controle do veículo com um susto e bateu direto naquela árvore antiga que ficava na beira da estrada. Por sorte, nem ele nem a família que estava no carro se feriram gravemente, mas o carro ficou destruído. Quando ele me contou os detalhes, tive a certeza absoluta do que eu já tinha visto naquele dia na minha infância. Aquilo era um lobisomem.
Tenho quase certeza de que era o próprio dono da fazenda, senhor Alberto, que se transformava naquela criatura. Eu não tenho como provar, claro, mas todas as vezes que ele chegava perto de mim, eu me arrepiava inteira, sem motivo aparente. Vi aquele cachorro, sei lá o que fosse, várias outras vezes ao longo dos anos. A última vez foi recentemente, na quarta-feira de cinza deste ano, na quarta-feira de cinza do ano de 2024. Não tenho mais dúvidas, aquilo era um lobisomem. A entidade familiar. Meu nome é Tiago, tenho 18 anos e o que vou contar aconteceu de verdade comigo há alguns anos. Na minha família sempre houve pessoas com sensibilidade para o mundo espiritual. Meu pai Roberto e eu temos essa capacidade. E por causa disso tivemos algumas situações que a maioria das pessoas jamais acreditaria. Tudo começou quando meu pai se tornou alvo de trabalhos espirituais feitos por uma pessoa mal intencionada. Durante cerca de 2 anos, recebíamos bilhetes estranhos em casa com previsões terríveis sobre a nossa família. Esses papéis, eles não chegavam pelo correio normal. Eles eram deixados misteriosamente na entrada da nossa garagem. O pior é que as coisas escritas naqueles bilhetes acabavam se concretizando. Depois de muito investigar, descobrimos que quem estava por trás de tudo era uma mulher chamada Sheila. Meu pai sempre foi uma pessoa que bebia moderadamente, só em casa. Nunca foi de frequentar bares, mas depois que começaram a aparecer aqueles bilhetes, ele mudou completamente. Passou a sair para bares e em lugares que nunca tinha ido antes. Minha mãe tem também sensibilidade espiritual, mas prefere não se envolver muito com essas questões. Estou compartilhando essa experiência porque amigos me incentivaram, dizendo que outras pessoas precisam saber que essas coisas existem. No fim do ano passado, minha irmã pediu permissão ao meu pai para ir a um show de Réveillon que estava acontecendo na praça central da cidade. Ele concordou e ela saiu com o namorado. Naquela mesma noite, meu pai foi beber em um bar afastado do nosso bairro e voltou perto das 10h15 da noite. Quando chegou, procurou minha irmã imediatamente. Explicamos que ela tinha ido ao show na praça, mas ele ficou furioso, exigindo que ela voltasse para casa naquele momento exato. O problema é que ela tinha saído apenas 1h30. Minha mãe tentou argumentar que não fazia sentido chamá-la de volta tão cedo. E foi aí que começou a discussão terrível. Meu pai venceu a briga e minha mãe, contrariada, ligou para minha irmã, pedindo que voltasse naquele momento. Quando ela chegou em casa, estava chorando de raiva por ter sido obrigada a sair do show. Foi nesse momento que algo terrível aconteceu. Meu pai a agarrou pelos cabelos e bateu a cabeça dela contra a parede. Ele nunca tinha levantado a mão para nenhum de nós. Foi naquele instante que percebi. Uma entidade havia tomado o corpo dele e estava usando sua força para machucar a minha irmã. Minha mãe, indignada, partiu para cima dele para defender a minha irmã, mas ele demonstrou uma força sobre-humana. Pegou uma faca na cozinha e colocou no pescoço da minha mãe. Ela conseguiu arrancar a faca da mão dele, mas na luta acabou cortando profundamente a mão do meu pai. O corte atingiu uma veia e o sangue jorrou por toda a cozinha, espalhando-se pelo chão. Ao ver o que tinha feito, minha mãe rapidamente pegou o óleo sagrado que tínhamos da igreja que frequentávamos e passou na nuca do meu pai. A reação foi imediata e apavorante. Ele soltou um grito desesperador, caiu no chão e começou a se contorcer violentamente, como se estivesse tendo uma convulsão. Continuava gritando sem parar e pedindo vinho tinto, que era a sua bebida preferida. Eu estava apavorado, com medo do que ele poderia fazer em seguida. Então peguei uma garrafa de vinho e joguei fora. Ele veio na minha direção com raiva, mas parou de repente e gritou bem alto que não podia me tocar. Foi quando percebi que havia alguém invisível entre nós, com os braços estendidos sobre o peito do meu pai, impedindo que ele chegasse perto de mim. Aquela coisa me olhou fixamente através dos olhos do meu pai e disse:
Você tem uma luz ao seu redor e eu não posso encostar em você. A entidade então pareceu se acalmar um pouco e meu pai foi até a varanda e sentou-se numa cadeira. Na minha inocência, me aproximei e perguntei: Pai, por que você está machucando a mãe? A resposta que veio não foi do meu pai. A voz disse: Eu não sou seu pai. Seu pai te ama muito, mas eu te odeio. Esse dom, essa luz que você tem, eu não posso tocar. Minha mãe imediatamente se afastou dele e começou a conversar diretamente com o espírito. Minutos depois, o meu irmão mais velho chegou em casa e encontrou todos nós chorando. Quando contamos o que estava acontecendo, a entidade virou-se para olhar meu irmão, que estava no portão. Como ficou de costas para mim e minha mãe, pude ver algo aterrorizante. Ao lado do meu pai estava uma criança negra, aparentando ter entre 4 a 6 anos. A criança usava roupas escuras, tinha olhos vermelhos, brilhantes e um sorriso branco assustador que me deixou gelado. Eles começaram a rir juntos, gargalhadas sinistras que ecoavam pela casa. Percebi que cada movimento que a criança fazia, meu pai repetia exatamente, sempre olhando fixo para o meu irmão. A minha mãe também viu a criança espiritual, mas me fez sinal para ficar quieto e não falar na frente dos meus irmãos. Os olhos do meu pai brilhavam de ódio puro. Não era meu pai ali. Era aquela coisa controlando seu corpo. Juntei coragem, me virei novamente e disse firme: Vá embora e deixe a minha família em paz. Com uma voz grave e assustadora, a entidade respondeu: Eu vou, mas voltarei em breve. E em seguida meu pai subiu até a porta de entrada e ficou parado em cima de uma tampa de bueiro que havia ali. Começou a gritar desesperadamente. O som era tão perturbador que pedi ao meu irmão para ir comigo até lá. Quando chegamos perto, fiquei completamente pasmo com o que vi. Embaixo dos pés do meu pai havia várias cobras se retorcendo, tentando desesperadamente picá-lo. Mas assim que a entidade deixou o corpo dele, as cobras se transformaram em fumaça e desapareceram. Meu pai, sem entender nada do que tinha acontecido, voltou para dentro de casa conosco. Explicamos tudo nos mínimos detalhes, mas ele não se lembrava de absolutamente nada. A única prova física que tínhamos era o corte profundo na mão dele. Porém, para surpresa de todos, quando fomos verificar o corte, ele simplesmente tinha desaparecido completamente. Havia apenas o sangue seco no chão da cozinha, mas nenhuma marca na mão dele, como se tivesse cicatrizado instantaneamente. Depois que tudo se acalmou, contei para o meu pai sobre o garotinho negro que tinha visto atrás dele e descrevi em detalhes as roupas, nos cabelos e toda a característica da criança. Ele ficou em silêncio por um tempo, pensativo, e então revelou: aquele menino tinha aparecido para ele no bar, minutos antes de ele vir embora. Foi a criança quem disse: Vamos, você vai precisar buscar sua filha agora. Uma semana depois desse episódio terrível, fomos a um centro espírita para procurar ajuda. Lá nos disseram que aquele garotinho espiritual se chamava Exu Mirim e que tinha sido invocado especificamente para destruir o casamento dos meus pais. Era um trabalho espiritual feito com o objetivo de acabar com a nossa família. Essa é a história que vivi, e tenho certeza que há coisas nesse mundo que vão muito além daquilo que a gente consegue entender. O lobisomem enfurecido. Olá, o meu nome é Alfredo, sou de Araras, interior de São Paulo, e o que vou contar aconteceu com o meu avô há muito tempo atrás. Mas ele jurava de pé junto que era verdade. O meu avô tinha um conhecido, vou chamar ele de Marcelo, que era daqueles caras que adorava esbanjar coragem. Sabe aquele tipo de sujeito que vive procurando confusão? Pois é, era ele. Passava os fins de semana nos botecos da cidade, arrumando briga com meio mundo, se achando tal porque não tinha medo de absolutamente nada. Numa sexta-feira qualquer, lá pelo fim da tarde, o Marcelo apareceu na casa do meu avô querendo arrastá-lo para uma festa que ia rolar naquela noite. Era um daqueles forrós do interior, onde o pessoal se juntava para dançar, beber e esquecer da vida.
Meu avô ficou meio receoso porque conhecia bem o jeito de Marcelo de arrumar encrenca, mas no final acabou topando. Lá pelas 6 horas, o Marcelo voltou acompanhado de mais 2 rapazes que meu avô também conhecia de vista apenas. Os 4 seguiram juntos para o salão onde aconteceria o baile. A noite estava animada, tinha música boa, mulherada bonita e todo mundo bebendo e se divertindo. Mas quando bateu por volta de 1h30 da madrugada, os 3 amigos do meu avô resolveram sair dali. Queriam ir até um boteco que ficava mais ou menos uns 20 minutos de caminhada, onde tinha uma mesa de sinuca liberada. O meu avô preferiu ficar na festa mesmo, estava curtindo o ambiente e não queria ir embora ainda. Os 3 saíram e, para encurtar o caminho, resolveram cortar por dentro de um matagal, que separava o salão do tal bar. Agora vem a parte que eles mesmos nos contaram depois para o meu avô. Quando estavam chegando perto do boteco, começaram a escutar uns rosnados baixos vindo do meio da mata. No começo não ligaram muito. Acharam que era só um cachorro de rua que vivia solto por ali. Além disso, um deles estava armado, então se sentiam seguros. Só que quando chegaram no bar, perceberam que o lugar estava fechado. Acharam estranho porque geralmente ficava aberto até mais tarde. Foram então até a casa do dono, que ficava bem do lado do estabelecimento, para perguntar por que ele tinha fechado tão cedo. A casa estava completamente escura e ninguém entendia o porquê. Foi aí que o Marcelo, sempre metido a valentão, começou a perder a paciência. Pegou uma pedra do chão e começou a jogar na casa, gritando um monte de desaforo para o dono. Abre logo essa porcaria, seu canalha. Eu quero beber e jogar sinuca. Se não abrir, eu quebro todas as suas janelas. Nessa hora, eles ouviram um uivo arrepiante vindo de perto. Parecia que estava bem ali do lado. Levaram um susto danado e saíram correndo dali sem olhar para trás. Depois de uns 20 minutos andando apressados, quando já estavam quase chegando em casa, aconteceu o que ninguém esperava. Do nada, uma criatura saiu correndo do meio do milharal e veio na direção deles. A coisa vinha em alta velocidade e o pior, estava correndo em 2 patas, como gente. O rapaz que estava armado sacou o revólver e na hora deu um tiro. Acertou no braço da criatura, mas em vez de fugir, o bicho ficou ainda mais furioso. Deu um tapão violento no peito de um dos rapazes, jogando ele longe, no meio da vegetação. O Marcelo ficou paralisado de terror, tremendo que nem vara verde. O outro amigo, mesmo apavorado, continuou apontando a arma para aquela coisa. Eles depois descreveram para o meu avô o que viram. Os olhos vermelhos, refletindo a luz da lua, dentes enormes, garras afiadas e o corpo todo coberto por uma pelagem escura e densa. Diziam que parecia uma mistura de lobo com cachorro, mas em tamanho muito maior. O rapaz com a arma estava tão apavorado que não conseguia nem apertar o gatilho de novo. As mãos tremiam demais. Foi quando a criatura pulou em cima do Marcelo e derrubou ele no chão. O bicho cravou os dentes na perna dele e começou a arrastar o coitado para dentro do milharal. Tudo que os outros 2 conseguiram ouvir eram os gritos desesperados do Marcelo, o barulho das plantas sendo amassadas enquanto ele era arrastado. Os 2 amigos, completamente desesperados e sem reação, abandonaram o Marcelo lá e fugiram correndo. Enquanto isso, meu avô tinha decidido ir embora do baile. Já eram 3 horas da manhã e ele estava cansado de esperar os amigos voltarem. No caminho de casa, que também passava perto daquele milharal, ele começou a ouvir uns barulhos estranhos. Parou na hora e puxou o facão, que sempre carregava na cintura. Ficou olhando fixo na direção do milharal. Foi quando ele viu um pedaço de pano rasgado jogado no chão. Quando chegou mais perto, reconheceu. Era um pedaço da camisa do Marcelo. Olhou melhor e viu a uma certa distância uma criatura peluda e preta que pulou do milharal e saiu correndo,
no meio da mata, do outro lado da estrada. Meu avô foi até onde viu o bicho sair correndo e encontrou o Marcelo caído no chão, desacordado. Estava todo machucado, com ferimentos profundos pelo corpo e uma mordida feia na perna. Pegou ele nos braços e levou para a casa dele mesmo. No dia seguinte, quando acordou, o Marcelo contou tudo em detalhes. Disse que tinha desmaiado de medo quando foi arrastado para o meio do milharal por aquela coisa. Tem uma história antiga na região que dizia que o dono daquele bar se transformava em lobisomem nas noites de lua cheia. Mas era sempre tratado como conversa de bêbado, sabe? Ninguém levava a sério. Só que meu avô sempre evitava ir naquele lugar quando tinha lua cheia, por via das dúvidas. Ele disse para o Marcelo que, na opinião dele, aquilo tinha sido um castigo por ter jogado pedras na casa do dono do bar. Depois daquela noite, o Marcelo nunca mais pisou naquele boteco. E o mais impressionante, parou completamente de arrumar briga e de se meter em confusão. Uns dias depois, um dos rapazes que estava junto naquela noite foi até o bar em plena luz do dia. O dono chegou perto dele e falou bem sério: "Se vocês voltarem a jogar pedras na minha casa, eu mato todos vocês." Nenhum dos três teve coragem de voltar naquele lugar depois disso. Isso aconteceu há mais de 35 anos, mas meu avô se arrepia até hoje quando lembra dessa história. E eu acredito nele porque sei que ele nunca mentiria sobre uma coisa dessas. Tem coisas nesse mundo que a gente simplesmente não consegue explicar. E essa, com certeza, é uma delas. O cunhado assombrado. Essa história aconteceu com a minha avó, minha mãe e meus tios, mas quem me contou os detalhes foi a minha mãe. Minha avó tinha um cunhado chamado João. Os dois nunca se deram bem, principalmente por causa do problema dele com bebida. Ele bebia demais e vivia causando transtornos para a família toda. O pior é que ele tinha a mania de fazer ameaça. Sempre dizia para minha avó que quando morresse, ia voltar só para atormentar a vida dela. Ficava repetindo isso toda vez que estava bêbado. O João era uma pessoa muito problemática, vivia metido em coisas erradas. Ele tinha uma obsessão mórbida com a própria morte e ficava falando para todo mundo que um dia que ele fosse morrer, ele queria morrer era com um tiro. Dizia que seria assassinado, que levaria uma bala na cabeça. Ficava repetindo isso como se tivesse certeza. Até que um dia a notícia chegou: João tinha morrido. E exatamente como ele dizia, tinha levado um tiro bem na testa. Foi encontrado morto numa situação violenta, do jeito que ele sempre previu. Uma semana depois do enterro, numa noite qualquer, começou a acontecer uma coisa muito estranha na casa da minha avó. Ela estava sentada na sala quando, de repente, começou a agir de um jeito totalmente diferente. O rosto dela mudou completamente. Ficou com uma expressão sombria. E então, ela começou a falar, mas não era a voz dela. Era uma voz grossa, de homem. Ela ficava repetindo: "Cadê a Sônia? Eu quero falar com a Sônia agora. A Sônia é minha tia, irmã mais velha da minha mãe." Todo mundo que estava na casa reconheceu imediatamente. Aquele jeito de falar, aquele tom de voz, era igualzinho ao do João. Era como se ele estivesse ali utilizando a voz da minha avó para se comunicar. E ele tinha cumprido a promessa de voltar para assombrar a família. Minha mãe e meus tios, que ainda eram crianças na época, ficaram completamente apavorados. Começaram a chorar desesperados, sem entender o que estava acontecendo. Meu avô, tentando manter a calma, pegou a Bíblia e abriu no Salmo 91. Colocou o livro na testa da minha avó e começou a rezar em voz alta. Ele ficou ali rezando sem parar, até que minha avó finalmente se acalmou e voltou ao normal. Quando tudo passou e ela despertou, não lembrava de absolutamente nada do que tinha acontecido. Graças a Deus, aquilo nunca mais se repetiu.
Foi uma experiência única e aterrorizante. Minha avó, infelizmente, já faleceu hoje, mas durante a vida dela aconteceram muitas outras coisas estranhas que eu ainda vou contar em uma outra oportunidade. Mas essa é a história do cunhado que voltou depois da morte, e é uma das mais assustadoras que eu já ouvi na minha vida. É isso aí, pessoal. Então esses foram os 4 relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram até o final desse vídeo, eu peço que deixem seu like, deixem algum comentário para eu ver que vocês ficaram aqui e também para ajudar o alcance do vídeo e consequentemente o crescimento desse canal. Se vocês ainda não são inscritos desse canal, eu peço que se inscrevam, deixem aqui a sua inscrição e me ajudem a transformar esse canal em um grande canal de relatos. Se vocês querem deixar o seu relato, querem me enviar o que aconteceu com vocês, alguma coisa obscura, o e-mail para ser enviado esse relato vai estar passando ali na tela abaixo. E eu espero que vocês tenham todos uma excelente noite e até a próxima.